Olá, eu sou a Adriana Cortland, estou aqui no Relicário da Adriana, dessa vez para conversar com vocês sobre luto. O título é A Jornada do Luto. Por que eu escolhi esse título agora, nesse momento? Eu tenho observado nos acompanhamentos que eu tenho feito no consultório, eu tenho feito acompanhamentos de lutos de pessoas que têm perdido parentes, trabalhos, posições sociais, dinheiro, muitas perdas. Então eu tenho feito acompanhamentos de luto individual por essas perdas que nesse momento estão sendo tão numerosas. E a partir desse acompanhamento eu acho que eu percebi também um luto coletivo, uma insegurança e uma série de questões completamente em aberto que todos nós temos. Então eu entendi, do meu ponto de vista, que a gente tem feito lutos individuais e coletivos, e o aprendizado desse processo ele pode ser de grande utilidade. E pode ser não só uma oportunidade de crescimento, porque agora a gente tem até uma certa dificuldade de visualizar isso, mas um aprendizado para a vida, no sentido de aperfeiçoar a nossa forma de estar no mundo. Oi, Natália, bem-vinda. Então, eu gostaria de começar contando um pouquinho sobre a questão do luto individual e depois a gente vai pulando automaticamente para o coletivo. A perda de uma pessoa, a perda de um trabalho, alguma despedida que a gente tem que fazer, ela normalmente não é fácil. Quando a gente aprende luto do ponto de vista da psicologia, a gente invariavelmente vai lidar com algumas teorias, e aqui não se trata de falar sobre isso, mas tem algumas coisas interessantes desse mundo que eu quero trazer para cá. Primeiro é o que a gente chama de estágios de luto, né? Quando eu falo estágio, eu não estou dizendo com isso que todo mundo percorre o mesmo estágio da mesma forma, ou seja, não há um jeito linear de se viver o luto. Mas a gente já percebeu na pesquisa sobre esse fenômeno que faz tão parte da nossa vida, a gente percebe alguns estágios. O primeiro deles é a negação. Não, isso não está acontecendo. Não, essa pessoa não está doente, ou não, ela não vai morrer. Ou não, esse vírus não vai chegar aqui. Não, isso não vai ser tão grave assim. Negação. Depois vem uma certa raiva, uma indignação, uma coisa do tipo, nossa, não só veio como está me obrigando a mudar o meu jeito de estar no mundo. Eu estou perdendo essa pessoa, eu estou perdendo o meu emprego ou alguma coisa assim. Eu estou sendo obrigada a ficar em casa e eu não quero ficar em casa. Por exemplo, raiva. Depois vem uma outra fase, que é a fase da negociação ou barganha. Uma barganha que eu mesma fiz muito aqui nas 7 semanas de confinamento aqui em casa foi a barganha do tipo, então tá, eu fico confinada 3, 4 semanas e aí tudo dá certo e a vida volta ao normal. Isso é uma barganha. Eu faço a minha parte, o vírus ou alguém faz a dele e daqui a pouco tudo volta ao normal. Depois vem outra fase, que é a fase de uma certa tristeza, ou talvez para algumas pessoas até uma depressão, pelo fato da gente perceber que a coisa é mais intensa, é mais profunda e que as incógnitas em relação à perda, elas são muito maiores. A incógnita pessoal, quem eu vou ser depois que essa pessoa sair da minha vida? Ou quem eu vou ser, como vai ser o meu trabalho depois que essa fase, essa pandemia passar? É uma incógnita e isso pode me deixar muito triste. A última fase que se considera quando se estuda luto seria a fase da aceitação. Ou seja, eu aceitar que é assim, eu aceitar que isso é mais poderoso do que eu, porém, eu não preciso me vitimizar. Eu tenho recursos para lidar com isso.
Ou, se não tenho, eu posso desenvolver recursos para lidar com isso. Seja, em termos de pandemia, recursos de higiene, recursos de distanciamento social, recursos de fortalecimento do meu sistema imunológico, uma série de recursos que eu posso desenvolver, que eu posso aplicar. Eu não posso obrigar ninguém a fazê-lo, mas eu posso desenvolver eu mesmo estratégias de lida com isso. Eu ainda acho que depois da aceitação de algo, de uma perda, de uma despedida, eu ainda acho que existe uma outra fase, que é eu chamo de busca de significado, embora eu não acho que existe nada a buscar fora de mim. Não é uma busca, é uma forma de criar significado. Eu não sei por que a gente está vivendo isso. Ninguém sabe. Existem várias especulações, mas eu não sei. A única coisa que eu posso fazer nesse momento é buscar um novo significado para a minha vida. Ou seja, para aquilo que eu costumava fazer e não estou podendo fazer, o que eu estou podendo aprender disso? Talvez repensar meus padrões de consumo, talvez. Talvez repensar a minha forma de me relacionar com pessoas ou minha forma de trabalhar, talvez. Ou seja, eu posso investir na construção de novos significados de vida. Essa história, ela é extremamente importante. Entender que todos nós, de alguma forma, cada um do seu jeito, passa por esses estágios: negação, raiva, negociação ou barganha, depressão ou tristeza, aceitação e, quem sabe, construção de significado. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, participamos disso. É muito importante entender que essas fases, esses estágios de um processo de luto, seja ele individual ou coletivo, tem a sua razão de ser. A nossa mente, ela quer nos proteger. Então, é muito normal que eu vislumbre cenários catastróficos no futuro. É normal, faz parte de um aprendizado até da minha ancestralidade. Quantos ancestrais eu tive que fugiram de guerras, que imigraram no melhor estilo boat people, que a gente vê hoje as fotos, né, no Mediterrâneo, aqueles botes e as pessoas passando extremas dificuldades. Eu já tive isso no meu passado ancestral. Então, a nossa mente, ela tem esses registros e esses recursos, isso é normal. Porém, viver nesses registros não nos faz bem. Então, eu preciso aprender a lidar até com certas armadilhas mentais num processo de reconhecimento de que algo mudou, seja numa perda individual ou numa perda coletiva, que eu não tenho o poder de voltar atrás e nem de mudar tudo, porém eu tenho o poder de aprender a lidar com isso. Ione, olá! Eu tenho o poder de aprender a lidar com isso. E é bom a gente aprender a lidar com isso. É bom a gente aprender a se redimensionar na vida, nos vários estágios da nossa vida. Eu já tive momentos de muita expansão, momentos de contração. Aparentemente, o nosso mundo está num momento de alguma contração, seja econômica, seja social, seja relacional, algo está acontecendo. E o aprendizado, no sentido de uma maior adaptabilidade, é muito importante para a gente conseguir lidar com uma fase de um luto coletivo que eu imagino, de uma certa forma até afirmo que está acontecendo, e que nos afeta a todos. Eu imagino que outras pessoas passaram por isso, outras sociedades, seja há 100 anos atrás, quando teve a gripe espanhola, ou em situações de guerra mundial, várias coletividades já tiveram que aprender a fazer luto coletivo e individual. Então esse agora é o nosso momento. No consultório e também na minha vida particular, eu tenho entendido que
a gente precisa desenvolver algumas formas de passar por esse momento. Uma vez que a gente nunca vai conseguir impedir que a nossa mente projete cenários ou de projeções de Alice, tudo vai voltar a ser o que era antes e daqui a pouco abre o comércio e tudo fica igual, ou cenários bem mais destrutivos ou mais melancólicos. A mente faz isso. O que eu posso fazer para não entrar numa queda de braço comigo mesma, porque normalmente as emoções ganham, não é o meu intelecto, mas a emoção. Então, como eu posso lidar com isso? De toda essa área que a gente chama de consciência plena ou mindfulness, eu trouxe duas ou três ferramentinhas para essa live, até pelo tamanho dela ou pela duração dela, algumas dicas muito interessantes e que para quem tiver um interesse de pesquisar, de aprofundar nessa área, tem muita coisa muito interessante na internet sobre consciência plena, meditação de consciência plena ou mindfulness. Um dos pilares desse trabalho é aprender a estar no presente. A mente vai jogar a gente sempre ou para um futuro, que pode ser o futuro das catástrofes, ou para um passado. Nossa, como foi melhor. Isso faz parte. A gente não vai conseguir lutar contra, porém, o aprendizado de estar presente no momento. Esse é um aprendizado que esse trabalho de, por exemplo, mindfulness pode nos dar. Como é que ele funciona? Ou como ele poderia começar a funcionar? A gente pode desenvolver mecanismos de estar presente no presente, concentrando a nossa mente nas pequenas coisas. Chega de grandes planos, grandes viagens, grandes tarefas para o futuro. Eu estou agora aqui na minha casa, confinada. Eu tenho comida, eu tenho a possibilidade de estar abrigada, eu tenho a possibilidade de me proteger. Isso é um dado do presente. Apesar de toda a confusão estar acontecendo, há algo em torno de mim, no meu pequeno mundo, onde eu estou protegida. É muito importante a gente se sentir protegida. É uma possibilidade. Ou seja, eu concentro a minha atenção no que está acontecendo hoje e no que eu preciso fazer hoje, apesar de não ser tão grandioso quanto eu talvez gostaria que fosse. Um outro trabalho interessante é de se dar ao luxo de assumir suas emoções. Nós temos uma certa resistência a viver um momento pleno quando ele muitas vezes não é agradável. O que a nossa mente faz? Ela constrói alguns artifícios para desmanchar essa emoção desagradável. Por exemplo, uma armadilha que eu caio sempre. Estou triste com o confinamento, estou triste com o que está acontecendo e etc. Mas eu não gosto de estar triste. Então eu começo a criar, a mirabolar artifícios para camuflar essa tristeza. Qual seria um deles? Um que eu faço com frequência. Adriana, você está triste, mas você tem uma casa. Quantas pessoas que moram na rua não têm? Quantas pessoas que estão numa situação de guerra não têm? Quantos isso, quanto aquilo? Ou seja, eu construo algum artifício intelectual no sentido de abafar a emoção que eu estou sentindo. Em si, o pensamento sobre quem mora na rua ou quem está numa situação de guerra, o pensamento sobre isso, ele é legítimo. Eu posso realmente pensar nisso e talvez até optar por fazer um trabalho social, no sentido de ajudar alguém. Isso é certíssimo, tá lindo. Só que, quando eu estou lidando com a minha ansiedade no momento, num processo de luto, isso não ajuda muito, porque há a tendência da gente camuflar a emoção com algum artifício intelectual. Então, quando a gente trabalha no sentido de consciência plena, a gente admite a emoção e ponto. A emoção é tristeza.
Ponto. Eu não construo nada com ela. Eu apenas admito que esse é o meu momento. É assim. Quando eu estou nesse momento, no caso, tristeza, pelo luto de uma perda pessoal ou coletiva, eu assumo isso. E é muito incrível quando a gente trabalha a estar plenamente nesse momento, no momento de sentir tristeza ou melancolia. A própria emoção, ela tem um movimento. As emoções, elas se movimentam em nós. Eu não vou ficar estacionada ali. Essa emoção, ela existe, eu não vou brigar com ela, eu não vou tentar colocar um abafador de emoções, eu simplesmente admito que isso existe. Ponto. Depois, eu quero fazer alguma coisa com ela? Quero. Aí eu posso, nesse momento, dar algum encaminhamento para isso. Qual seria o encaminhamento? Nunca no sentido de negar essa emoção, mas no sentido de trabalhar algo de criativo com ela. Seja, eu posso, por exemplo, algo que eu costumo fazer nas minhas meditações, quando foi que eu estive triste e o que eu fiz para melhorar. É um recurso. Eu já passei por isso, fazendo A, B ou C. Eu gosto muito de escrever, então eu sento e escrevo. O ato de fazer algo com essa emoção plena conduz essa emoção para algum lugar. E essa é uma grande e pequena mágica ao mesmo tempo. Pequena porque a gente acha que precisa de grandes ajudas e de grandes movimentos para acabar com a tristeza. E não é bem assim. A grande situação pessoal, quando a gente se encontra num momento de luto individual ou coletivo, é primeiro admitir o que é e conseguir viver da melhor maneira possível naquela situação. É o que a gente chama de resiliência, ou seja, vários dos nossos ancestrais que passaram pela gripe espanhola tiveram que aprender a ter resiliência, ou nossos ancestrais que migraram, principalmente o Brasil, que é uma terra de imigração tão forte, todos eles tiveram que lidar com a construção de uma vida numa situação difícil. Esse é o nosso momento de entender que mudanças aconteceram, a gente não sabe para onde vai, mas a gente não pode se entregar a algo que eu chamo de luto antecipado. O que é um luto antecipado? É o que eu acabei de falar ainda há pouco, que é a projeção das perdas, e essa projeção vai gerar em mim uma mente acelerada, ela vai gerar em mim um estado de ansiedade permanente. Nesse estado de ansiedade permanente, qualquer confinamento, isolamento, quarentena torna-se insuportável mesmo com as pessoas mais queridas do lado. Então, essas pequenas técnicas de estar presente no momento presente e admiti-lo como tal, simplesmente isso, já nos ajuda muito. Outras técnicas interessantes, técnicas de buscar em si mesmo um trabalho pequeno e cotidiano. É muito interessante a gente entender que a mente vai para onde a gente conduzir. Eu posso conduzir a minha mente para um trabalho qualquer, um trabalho manual, ou um trabalho de escrita, ou um trabalho que seja cozinhar ou alguma coisa. Eu conduzo a minha mente para esse trabalho e com isso ela entende que ela precisa largar aquele turbilhão de antes. Isso é um aprendizado. Todo aprendizado de consciência plena, ele inclui também algumas dúvidas ou algumas recaídas no estado de ansiedade ou de turbulência inicial. Porém, é fundamental a gente entender que, como eu falei ainda há pouco, não há queda de braço que a gente possa ganhar entre emoção e razão. A emoção normalmente ganha. E a emoção, nesse momento, ela está à flor da pele na vida de todo mundo.
Então a gente tem que entender que essa emoção ela pode ser nossa aliada. Eu posso trazer a emoção para mim quando eu encaro os meus medos. Podem ser os medos mais simples, como o medo de desinfetar bem as coisas, ou até o meu medo de ser impotente em relação às mudanças que vão acontecer. Várias noções de segurança da nossa sociedade estão em suspenso. Então esse é o meu estado atual, medo. E eu devo entender que eu posso viver e lidar com ele sem me sentir devorada por ele. Essa história é a história atual. E talvez um grande aprendizado seja o de entender que nós somos muito mais, por um lado, muito mais vulneráveis do que a vida funcionante nos deixou entender, mas também que a gente tem capacidades incríveis de adaptabilidade ao que está acontecendo. Todo esse processo de lida com o luto, com essas fases que eu falei ainda há pouco, com a busca de sentido, com uma convivência amigável com os próprios medos, dependem exclusivamente de uma decisão pessoal. Eu não posso obrigar ninguém a lidar bem com esse momento. A única coisa que eu posso fazer é buscar em mim um aprendizado e recursos e forças para lidar com isso, sem negar os medos e as fragilidades. Esse equilíbrio é um equilíbrio que me faz lembrar de um senhor que eu conheci há muitos anos atrás, quando eu era estagiária, uns 30 anos atrás. Eu era estagiária lá na Alemanha, onde eu estudei psicologia, e ele vinha com frequência conversar nesse centro de psicoterapia e intervenção de crise, porque ele precisava sempre contar a história dele. Ele era um senhor que, quando adolescente, passou alguns anos num campo de concentração e conseguiu sobreviver com várias sequelas. E durante um tempo, durante uns 20 anos depois que ele foi liberto desse campo de concentração, ele ficou 20 anos mais ou menos sem tocar no assunto, e depois ele começou a conversar e a contar a história dele. Então, na década de 90, quando eu era estudante, ele devia ter seus 60 e poucos anos, e ele precisava vir sempre conversar com a gente. E ele dizia assim, sabe como que eu consegui sobreviver a um campo de concentração? Não. Respirando. Eu respirava e falava assim, hoje eu estou respirando. Hoje eu comi. Hoje nada de mal aconteceu. E assim foi indo. E assim foi indo. Naquela época, eu não tinha a menor ideia do que ele estava me dizendo em termos de riqueza de recursos, porque parece tão banal dizer eu respiro, eu como. Para ele, deixou de ser naquele momento. E ele buscou nas pequenas coisas que aconteciam durante o dia, ou que ele podia viver durante aquele dia, ele buscou ali uma forma de estar presente. Para ele, aquilo funcionou muito bem. Anos depois, eu fui buscar uma técnica de meditação e encontrei, por questões de proximidade à minha casa, eu encontrei a técnica do Zazen, do Zen Budismo, que, pelo menos pelo que eu aprendi, parecia ser uma coisa muito, 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 muito simples, que é sentar de uma forma ereta, respirar e contar a respiração de 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 10. E aí eu perguntei para a monja que estava me ensinando essa técnica, eu falei assim, mas é só isso? E ela disse, é só isso. E eu comecei a fazer achando que era só isso. E depois eu descobri que era tudo isso.
que o fato, e esse é o ponto que une o Zen budismo, o Zazen, àquele senhor que marcou tanto a minha fase de estudante, quando eu ficava sentada, contando as minhas respirações de 1 a 10, de 1 a 10 por meia hora, naturalmente, um milagre acontecia comigo. Era um milagre de voltar para o presente. A mente e todos os seus fogos de artifício e todos os pensamentos e planos, o que eu fiz hoje, o que eu não fiz hoje, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu vou fazer amanhã, o que deu certo, né? Tudo isso começa de uma forma muito linda a desaparecer. Por quê? Porque o fato de eu contar de 1 a 10, de acordo com essa meditação, vai acalmando e vai trazendo o meu foco para um ponto, que é contar. E que não traz nenhuma dificuldade. Então a gente conta automaticamente e faz. Só que todo o resto, todo aquele edifício de pensamentos que eu acho importantíssimo, ele meio que implode por um tempo. E eu aprendi que aquilo ali me trazia para o presente. E que aquilo ali me botava incrivelmente bem e centrada. Esse senhor que descobriu, enquanto rapaz, uma estratégia de estar vivo num presente tão difícil, de alguma forma ele fez a mesma coisa. Ele ficava, é isso, é uma respiração. Hoje eu comi. Ele trazia a mente para um ponto que para ele foi essencial para superar aquele ponto. Esses aprendizados, trazendo agora tudo isso para a nossa questão de luto individual ou luto coletivo, é de fundamental importância. É a gente trazer o foco que até então, até esse momento de pandemia ou até um momento de despedida, estava tão acostumado a funcionar num certo automatismo, e agora ele precisa, o nosso foco mental precisa se reorganizar. Nada como pequenas coisas do cotidiano, pequenas coisas que concentrem a nossa mente, que ajudem a nossa mente a não se dispersar, principalmente em projeções catastróficas. Isso é um exercício diário. E se eu consigo fazê-lo por meia hora que seja, 1 hora que seja, num momento de dificuldade, eu tenho feito a experiência não só comigo, mas também no consultório, de que isso é uma poderosa arma de adaptabilidade e lida com a própria vulnerabilidade nesse momento. E então eu quis trazer esse assunto porque talvez a gente pense que a gente precisa de grandes ajudas para lidar com um certo centramento. Talvez até precise em outra situação. Mas agora que parece que deu um shutdown, que deu um certo, sei lá, um desacoplamento em várias estratégias que a gente costuma usar. Então uma certa busca mais minimalista e mais a beleza das pequenas coisas, elas podem nos ajudar a lidar com esse momento de despedidas e de perdas, e principalmente a aprender a aceitar as emoções como elas são. Até para saber se eu dou conta sozinha ou se eu preciso de ajuda, mas eu preciso encarar a emoção de frente. Eu imagino que essa seja assim a ideia, a sugestão que eu gostaria de passar aqui. Eu usei também como biografia esse senhor, a quem eu sempre agradeço muito pelo ensinamento, a minha monja que me ensinou Zazen, que me disse, é só isso, conta a sua respiração e vai em frente. Eu usei para esse trabalho de hoje, para essa live, 2 livros que eu gostaria muito de recomendar. Um é muito conhecido, do Eckhart Tolle, O Poder do Agora.
Um outro que é muito lindo é escrito pela médica paliativista, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. O livro se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que trata desses aspectos num sentido de um luto pessoal, mas ele pode ser também extrapolado para um luto coletivo, porque as interfaces são as mesmas. Eu acho que é isso que eu gostaria de dizer. Se alguém quiser fazer alguma sugestão, alguma pergunta, eu estou aqui. Adriana, você poderia falar sobre aquela experiência do pente? Muitos estão a falecer e sem poder se despedir. É verdade, obrigada por lembrar. Eu fiz há muitos anos atrás um trabalho de luto com uma pessoa que durante a infância perdeu um parente num acidente aéreo. E desse parente que faleceu, sobrou um pente e uma carteira chamuscada. Não teve corpo para ser velado. E essa pessoa viveu uns 20 e poucos, 30 anos, imaginando que aquela perda não tinha causado nenhuma espécie de dano. Do tipo, que é o que a gente costuma fazer normalmente, bola para frente. Primeira semana todo mundo suporta, aguenta, mas depois de um tempo a pessoa fica sozinha com essa perda, ela não sabe o que fazer e aí ela abafa o luto, abafa a despedida, a perda, a falta, a ausência. Então tá, ele guardou um pente e uma carteira chamuscada a vida inteira, que foi o que sobrou desse parente, e certo dia, depois de passar por problemas de alcoolismo e de drogas, apareceu no meu consultório e trouxe essa questão. E por incrível que pareça, foi um processo de luto muito bonito. Primeiro, porque ele estava maduro para aquilo, e segundo, porque um dia ele trouxe esse pente e essa carteira e nós fizemos ali, naquele momento, um enterro simbólico daquela pessoa, enterrando um pente e enterrando uma carteira. Ele foi feito simbolicamente ali e depois essa pessoa deu prosseguimento a esse ritual de uma forma mais pessoal. Essa questão do funeral sem a pessoa, o enterro sem poder ser honrado como deveria. Isso é um problema que tem acontecido aqui, aconteceu inclusive na minha própria família, de um cemitério que não se abre para nenhum rito, que o caixão é quase que jogado na cova, assim, e fechado rapidamente, todo mundo sai correndo, porque há tantos e pelas normas de segurança nada mais é possível. Isso foi um ritual ou um não ritual que me chocou um pouco pela rapidez e pela total falta de emoção, de empatia nessa situação. Esse é um aspecto vivido por muitas pessoas, porém, e eu presto muita atenção em trabalhar o aspecto pessoal, o verdadeiro funeral, o verdadeiro enterro, a verdadeira despedida, ela acontece dentro da gente. Da mesma forma que eu participei desse momento onde nenhuma despedida foi possível, e foi muito estranho, todo mundo com aquelas roupas e com aquele plexiglass, e, enfim, foi muito estranho. Por outro lado, quantas vezes eu já também vi, e todo mundo já viu, enterros possíveis, com rituais possíveis, onde o coração da pessoa também não está lá. Então, o verdadeiro trabalho de despedida e o verdadeiro trabalho de luto, ele existe dentro de cada um. É claro que se eu tiver a possibilidade e a liberdade de realizar um ritual que signifique para mim,
esse ritual vai me dar forças para essa despedida. Não podendo, que foi o caso na minha família, a gente teve que fazer uma outra história, muito mais pessoal e quilômetros longe do corpo da pessoa falecida. Mas é a tal da adaptabilidade. Não foi possível de outro jeito. E seria uma pena se a gente não conseguisse realizar a mágica da despedida dentro de si, do coração, da própria alma. Né? As fases do luto, uma pergunta aqui, as fases do luto e a importância do choro. Vou trazer então de novo aqui as fases do luto que eu falei no comecinho, mas sempre lembrando que são fases não obrigatórias, mas é interessante saber que elas existem, porque de alguma forma a gente permeia e passa por essas fases. Essas cinco fases, elas foram postuladas na década de 60 por uma médica suíça e norte-americana chamada Elizabeth Kübler-Ross. Ela postulou 5 fases, que são a negação da perda, a raiva, a negociação ou barganha, às vezes com Deus, às vezes com, enfim, a gente não sabe, a tristeza ou depressão e a aceitação. Então, Kübler-Ross postulou, ela disse ter observado essas fases em todos os pacientes terminais que ela acompanhou. Mais tarde, um outro pesquisador de luto, uma pessoa muito linda que se chama David Kessler, ele disse que depois da aceitação tem a significação do que se está vivendo. Ou seja, 5 ou 6 fases, sempre lembrando que elas não são lineares. Eu não preciso começar um processo de luto negando. Tem gente que nega, tem gente que não nega, mas de alguma forma essas fases, elas fazem parte da experiência humana mais profunda, que é ter uma certa dificuldade, grande ou pequena, dependendo de cada um, de se despedir daquilo que a gente julgava nosso. Até eu já falei, durante essa live, durante a vida, eu falo muito, eu perdi fulano. Não, eu não perdi, essa pessoa não me pertencia, mas a gente tem essa coisa de posse muito esquisita. Então, olhar para essas fases e talvez tentar reconhecer essas fases na atualidade, elas são muito importantes para a gente não fingir emoções e achar que às vezes está tudo bem quando na verdade não está. Muitas vezes eu percebo que pessoas que trabalham em depressão no consultório, elas têm um histórico imenso de camuflagem de emoções. Então, aprender a reconhecê-las e dar nome é um processo mágico. É bastante lindo. E eu só posso convidar cada um a fazer o seu exercício pessoal, com estágios, com até a própria beleza do luto. O que é a beleza do luto? É reconhecer o estado passageiro da vida. Nós estamos aqui de passagem e tudo muda. E que a gente não domina e não controla. Não vou dizer nada, mas muito pouco. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou aqui ainda um pouquinho antes de terminar essa live. Se não, eu acho que eu vou me despedindo, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a inspiração, né, de todos que me contactaram para tratar desse assunto, agradecendo a franqueza de sugerir que eu trabalhasse com isso agora. Então eu me despeço de vocês, até a próxima. Bom sábado, bom fim de semana e boa continuação desse processo. Tchau.